Oi, meu nome é Gonçalo, bem-vindo ao canal Bioquímica Resumo e hoje eu vou abordar o tema de material genético com vocês. Eu coloquei essa foto de uma célula eucariota para começar por quero dar em os aspectos aqui da estrutura da célula, principalmente aqui no núcleo. Reparem que o núcleo ele é uma bicamada, ele tem duas lâminas aqui que formam ele e ele tem esses furinhos aqui. Reparem que ele tem esses furinhos mais lá pra frente. Bastante isso aqui. Bom, aqui de resto tem as coisas normais, que seria o citoplasma com as organelas, aqui o retículo endoplasmático, centríolos, retículo liso, mitocôndria, uma célula eucariótica aqui. Bom, para começar, é que a gente pode encontrar o DNA. Depende de onde você está procurando. Os procariotos seria no citoplasma. Ah, eu vi que prova tal colocou que é no nucleoide. Beleza, se aparecer esse termo nucleoide, você marca nucleoide. Se não, bota no citoplasma e é isso. Não briga com a questão, resolve ela. No caso dos eucariotos, que somos nós, seria no núcleo, mitocôndrias, e no caso dos vegetais, em cloroplastos. Vale ressaltar aqui que no núcleo, no nosso caso, será o nosso material genético, nosso genoma. E nas mitocôndrias tem os genes que interessam para elas. Ela consegue codificar algumas proteínas para ela mesma. No caso, cloroplasto, mesma coisa da mitocôndria. Voltando aqui só para comentar aqui, nessa imagem aqui você consegue perceber cromossomo duplicado e aqui é como se eu conseguisse pegar o cromossomo, eu vou esticando e vou ampliando, 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 ampliando até chegar aqui, que é o DNA. O cromossomo, ele é constituído de DNA. Mas o que que é o DNA? Ele é uma molécula dupla. Essa é a definição dele. O DNA é uma molécula dupla que é composta de duas fitas em hélice. Então, nessa estrutura aqui, bem famosa, né? Estrutura do DNA. Aqui, presta muita atenção. Esse slide aqui, ele é um momento chave aqui da nossa aula. É, repara que aqui eu tenho uma molécula de DNA. Como é que eu sei que é DNA? Porque tem uma dupla fita correndo aqui, ó. Não repara nos nomes ainda, presta atenção nos nomes conforme eu for falando. No DNA, nós temos diversas informações contidas nele. Mas o que que acontece? As informações estão inacessíveis, elas ficam assim ó, a maior parte do tempo. Como é que você vai pegar o que está escrito aqui, nessa região aqui da azul clara aqui, ó? Como você vai pegar se tem outra coisa aqui junto aqui atrapalhando? Então, como é que o nosso corpo faz para pegar as informações que estão no DNA e produzir as coisas, as proteínas, enfim? Presta atenção no processo. A região que contém informação, ela é chamada de gene. Ou seja, essa região aqui, ela contém informação para produzir uma proteína qualquer. Proteína de membrana, por exemplo. O teu código genético vai abrir, teu DNA vai abrir essa região aqui, porque ele sabe que nessa região aqui tem uma o código de uma proteína. A enzima RNA polimerase, não vem ao caso muito vocês saberem o nome agora, é só, tô citando aqui para complemento. Mas enfim, essa enzima vai vir aqui e ela vai pegar uma parte do DNA que está assim e vai abrir dessa forma aqui. Essa enzima, ela vai passando por aqui assim e ela vai transcrever. Presta atenção no nome, transcrever em uma outra molécula. Toda essa informação que estava aqui vai ser transcrita em uma outra molécula, chamada RNA. Por que que isso é muito importante? Porque reparem, a gente está
DNA. Aonde que a gente tem DNA? No núcleo. Ou seja, esse processo da transcrição está ocorrendo no núcleo. Isso aqui é questão de prova. E se eles forem cobrar, é muito cobrável isso aqui. Aonde ocorre a transcrição? No núcleo. Presta atenção. Essa é uma analogia que eu gosto de fazer aqui seria, por exemplo, você pegar um livro assim para estudar qualquer coisa e tá tudo embaralhado aqui assim. O que você faz quando você vai estudar? Você senta, você vai abrir o livro, vai transcrever as coisas com as suas palavras. Por quê? Porque você entende melhor, né? Então, esse processo de transcrição, eu gosto de pensar dessa forma. Você transcreve com as suas palavras, seus nucleotídeos aqui no caso do RNA, para você conseguir pegar uma porção menor também, né? Por questão de praticidade também. Ter que levar essa molécula toda aqui no ribossomo, você leva só a porção que interessa. RNA mensageiro tem essa função de carregar a informação do gene para ser transcrita, para ser traduzida lá na frente. Transcrição é o processo que forma ele. Bom, vamos lá. RNA é originado por transcrição, como eu já tinha falado aqui. A transcrição é a produção do RNA a partir do DNA. Repara que não é copiar e colar. O RNA ele é produzido a partir do que já existe no DNA. Então não é, eu acho que é isso. Não, é um processo aqui. Transcrição aqui é um processo complexo. DNA lixo. É um conceito um pouco, nome um pouco errado. Não é que é inútil, às vezes está ali só para separar, mas tem que saber que ele é uma região que ela nunca é aberta para ser transcrita. Ela não contém informação que codifique uma proteína. Ela não codifica nada. Por isso é chamado de DNA lixo. Aqui a imagem aqui foi muito bem feita porque o que acontece? O DNA pode sim ter duas regiões sendo transcritas ao mesmo tempo, que é o que está acontecendo aqui. Só que presta atenção que é em locais diferentes. Isso aqui é muito importante de ser frisado. O GNA sendo transcrito aqui da fita de baixo, NB está sendo transcrito da fita de cima para formar dois RNAs. Bom, bater na tecla aqui de novo. DNA transcreve em RNA dentro do núcleo. Olha aqui, dupla membrana, complexo de poro, entendeu? É muito importante. Do núcleo, o RNA mensageiro vai passar pelo complexo de poro e vai sair, e vai chegar num ribossomo. Um ribossomo vai chegar nele, enfim. E o ribossomo permite a tradução desse código. Voltando na analogia. Você tá lá na biblioteca estudando, você transcreveu todo aquele negócio lá confuso que estava lá no livro. Você vai para casa e agora você vai sentar de novo e quando você for estudar, você vai conseguir montar uma coisa que você realmente entende. Ou seja, aquilo lá tá traduzido na sua cabeça. Eu gosto muito dessa analogia. Você não necessariamente tem que gostar, mas foi o jeito que eu consegui aprender isso. Eu tô passando aqui para vocês. Bom, voltando para os termos mais científicos aqui. Tradução, transcrição ocorre no núcleo. Aqui, no citoplasma, junto ao ribossomo, ocorre a tradução. Como é que ocorre a tradução? A fita e o ribossomo vão se encaixar. O ribossomo vai pegando os aminoácidos aqui e forma o polipeptídeo, ou proteína, que o RNA estava escrito lá no. As proteínas têm diversas funções: estrutural, transporte, defesa, pode ser até enzima, que geralmente a gente vê lá na química, né? Bom, esse slide aqui você tem que pegar, você tem que desenhar ele. Você tem que se explicar 500 milhões de vezes esse slide. Esse slide que é o mais importante, é o dogma central da biologia molecular. DNA faz a transcrição, DNA faz transcrição para RNA no núcleo. Isso aqui eles querem confundir.
vocês vão fazer pegadinha aqui, presta atenção. Aqui, do RNA, quando chega no citoplasma, você vai fazer a tradução. A tradução ocorre no citoplasma. E o RNA vai ser traduzido em proteína. Presta muita atenção no slide lá. Bom, agora partindo aqui para um outro assunto, assim, sem fugir muito do material genético. Mutação. Mutação é uma alteração aleatória por agentes mutagênicos. Não existe mutação porque eu quero. Eu quero ser mais alto. Não é assim que funciona. Eu quero ser mais baixo. Não é assim que funciona. Ela não é provocada pela necessidade do ser vivo. É por um agente mutagênico. A mutação, ela pode alterar diretamente o DNA. Se você tem um DNA alterado, você vai ter um RNA alterado. Se você tem um RNA alterado, você provavelmente vai ter uma proteína alterada. E com a proteína alterada, você vai ter mudança de função ou, no pior dos casos, perda completa da função da proteína. E vai ser simplesmente lixo aquela proteína. Mutação pode ser favorável, desfavorável ou indiferente. Isso aqui é meio óbvio. As que ajudam são favoráveis, as que atrapalham são desfavoráveis. E as indiferentes, elas podem ser um pouquinho complicadas de entender, mas voltando aqui. Se a mutação ocorrer nessa região de DNA lixo, ela nunca vai ser expressa. Porque o DNA lixo nunca é transcrito. Então, pode acontecer, né? Ou seja, você pode receber, né, a ação de um agente mutagênico, ter uma mutação aleatória nessa região aqui do DNA lixo, passar a vida inteira sem saber disso, né? Bom, a questão de herdabilidade de mutação. Presta atenção. Pensando que essa célula aqui fosse uma célula germinativa lá do seu sistema reprodutor, por exemplo, depende da onde está a mutação. Se a mutação foi no DNA, sim, é, essa mutação pode sim ser herdada. Mas pode ocorrer da mutação ser só no RNA que foi transcrito do seu DNA. Então o que acontece? Se for no DNA, ela pode ser herdada. Se não foi no DNA, ela não vai ser herdada. Não necessariamente vai ser herdada. Porque a, o que permite a característica de herdabilidade é a dupla fita do DNA, né? Então aqui, voltando a bater na tecla de que herdabilidade, você está falando de células germinativas, né? Células reprodutoras. Um outro assunto aqui que eu acho que é interessante abordar junto com esse tema é a questão do núcleo interfásico. O núcleo interfásico, você tem que entender assim, quem fez essa classificação percebeu que a divisão da célula é o momento mais importante e estressante na vida da célula. Então, a divisão foi feita dessa forma. Quando a célula está em divisão, ela está em divisão. E quando ela não está em divisão, ela está no quê? Em intérfase. Então, com essa noção, aqui tá duas fotos. Isso aqui são fotos, tá? É a esquerda aqui de uma célula em intérfase e da segunda célula que está pronta para se dividir. Bom, de cara você já percebe que aqui os cromossomos estão todos descondensados. São parecendo tipo pelo de lã. E é assim que eles ficam quando a célula está em intérfase. Aqui é mais fácil de você pegar uma região de gene, traduzir, transcrever e traduzir, né? Do que, por exemplo, aqui. Aqui tá muito difícil. Como é que você vai achar exatamente a sua região? Tá muito complicado. Então, aqui é um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, que é assim, a célula intérfase não é que ela não tá fazendo nada. Ela só não está se dividindo. Ela não tá lá à toa. Ela tá fazendo as coisinhas dela. Se ela for uma célula epitelial, ela vai estar lá. Ela vai estar viva. Ela vai estar fazendo as coisas dela. Entendeu?
Se ela for uma célula do estômago, ah, vai estar à toa. Então é assim, tomar muito cuidado, célula intérfase não é célula parada. Tá? Bastante com isso. Outra coisa que vocês conseguem reparar é que na da esquerda tem um envoltório nuclear, né? O núcleo, e na direita não. Por quê? Porque se a célula está em intérfase, ela não está indo se dividir. Se ela não está indo se dividir, é melhor que o material fique sozinho, né? No núcleo. Porque daí, tipo, não fica aquela confusão. Você tem muito mais. Olha isso, é muito material genético. Imagina tudo isso aqui espalhado aqui pelo citoplasma. Nossa, ia ser uma confusão, né? Por isso fica tudo. Mas agora, quando a célula vai se dividir, ela condensa esses cromossomos. A cromatina, na verdade, o nome desses novelos de lã é cromatina. Condensa cromatina, cromossomos, pra quando ela for se dividir, ela não perder nenhum fiapinho aqui. Porque assim é mais palpável, né? Mais fácil de você não perder nada. Tá muito condensado aqui. Tá quase tipo pra pegar com a mão, assim, né? Dizendo. Mas percebam esses detalhes. Isso aqui é que é o importante. É, vou ler o que tá no slide aqui. Célula intérfase possui envoltório nuclear. A genética apresenta na forma de cromatina, que são os cromossomos descondensados. A cromatina é literalmente o cromossomo. Eles só estão, tipo, em condensações diferentes, né? A mesma coisa que tá aqui nessa cromatina amarela é a mesma coisa que tá no cromossomo, né? Só que aqui tá muito difícil o acesso às informações. Bom, aqui na direita, uma célula em divisão. Ela não possui envoltório nuclear. Por quê? Porque ela tem que dividir, né, o material genético. Ela vai se dividir. E o material genético está condensado na forma de cromossomos. Aqui na questão da cromatina, como que acontece isso? A dupla cadeia de DNA, na sua estrutura, tem diversas proteínas, que são chamadas de histonas. Essas proteínas ficam enroladas de DNA aqui para permitir uma maior condensação, assim, ó, e forma a cromatina. Tipo, vocês têm que pensar que essa fita aqui, ela não é assim. Ela é, tipo, toda enrolada, assim. Mas é só uma visualização microscópica do negócio aqui. Saibam que a cromatina são o DNA mais as histonas. Cromatina eucariótica, DNA mais histonas. Não acredito que isso aqui seja muito importante para nível de ensino médio. Eu repeti o slide. Aqui. Outra análise aqui. Voltando da ênfase no núcleo. É uma bicamada lipoproteica com poros. Por que que tem que ter poro? Porque tem que entrar e tem que sair coisa. Tem que entrar aminoácidos e nucleotídeos e tem que sair os RNAs. Como é que vai sair alguma coisa se não tem os poros? Essa imagem aqui é um pouco errônea porque não é bem um canal assim desse jeito. Qualquer coisa pode passar. O complexo de poro faz uma filtração ali do que entra e do que sai. Essa noção aqui eu vou até perder mais tempo aqui porque é muito importante. Do todo o seu material genético, todo o seu genoma é um só. Ou seja, o genoma, o DNA está na célula da tua pele, é o mesmo DNA que está na célula do teu estômago. Mas por que que a célula da pele é célula de pele e por que que a célula de estômago é célula de estômago? Porque tem um conceito de hétero e eucromatismo. Antes de explicar elas, eu vou falar de uma maneira mais geral. O que acontece? Para você ter essas diferenças, você tem que ter regiões diferentes do genoma sendo expressas. Ou seja, você não expressa todos os seus genes em todas as suas células. Você expressa os genes que formam aquela célula.
que é exatamente esse conceito aqui de eucromatina. A eucromatina é a região, no caso ali mais central, como está apontando a seta, do núcleo que contém alta atividade de transcrição. Ou seja, os genes que vão ser transcritos aqui nessa célula, eles vão estar aqui no centro, sendo transcritos. E os que não estão sendo transcritos, por exemplo, se essa aqui for uma célula de pele, aqui tem que ter informações de para fazer uma célula epitelial. E, por exemplo, aqui para fazer uma célula de intestino. Informação para fazer célula de intestino não interessa para uma célula epitelial. É isso que eu estou dizendo. A informação para fazer célula de intestino aqui vai ser a heterocromatina. É uma informação que não precisa nessa célula epitelial. Ou seja, ela fica na periferia e ela não é transcrita. Essa noção é muito importante. Eucromatina, região central do núcleo, grande atividade de transcrição. Heterocromatina, na periferia, praticamente não é transcrita. Mas como é que é uma visualização microscópica disso, de eucromatina e heterocromatina? Como que a célula sabe o que é para transcrever e o que não é? Bom, na verdade é assim. Ela não consegue transcrever a heterocromatina. Ela está muito condensada. Quando está muito condensado, da forma que está aqui a heterocromatina, você não consegue encaixar as enzimas para transcrever RNA. Olha como aqui está mais fácil. A eucromatina, ela tem esse formato mais amplo, permitindo uma melhor transcrição. E é isso aqui que vai permitir que essa célula seja diferente de uma célula de outra região. Porque o genoma é o mesmo. É o mesmo. Todas as células têm um genoma. O que muda são as regiões, os genes que eles expressam. Isso é muito importante. São muito celular. Aqui. Isso aqui são duas fotos, tá? É, duas células diferentes. Mas aqui eu tenho o, a cromatina azul e vermelha. Repare que na célula da esquerda, aqui onde está meu ponteiro, eles são eucromatina. Eles estão sendo transcritos. Eles estão ativos, eles estão ali na gene, eles estão sendo transcritos, eles estão aqui numa região central. Repara. Agora, olha essa mesma cromatina nessa outra célula. Olha como ela está distribuída diferente. Ela está na periferia. Ou seja, esses genes aqui, essas informações, nessa célula, estão sendo transcritas e nessa aqui, essas aqui são outras informações a ser priorizadas. Aqui também na região central do núcleo, a gente consegue encontrar o nucleolo. Nucleolo, assim, saibam a definição. Um setor de transcrição de RNA ribossômico. É isso. Não vá muito além disso. Quando eles cobram é isso. E geralmente só tem um nucleolo por núcleo. Fica pirando muito a cabeça com isso. Qual que é a importância? Se você não tem um RNA ribossômico, você não consegue fazer ribossomos. Sem ribossomos, você não consegue traduzir os RNAs que você transcreveu. Olha aqui uma fotomicrografia, microscopia eletrônica, um núcleo interfásico. A região aqui do nucleolo no núcleo, a região da eucromatina. Tudo isso aqui, ó. Eucromatina, eucromatina. Olha como tá muito aberto aqui, ó. Ó, repara, tá espaçado para você conseguir traduzir, transcrever e traduzir. Tá vendo? Toda essa região aqui que tá mais branco é eucromatina. E a heterocromatina, olha como tá denso aqui, ó. Olha como tá escuro na foto. Tudo isso aqui você não consegue acessar. Muito condensado, tá vendo? E essa definição de central e periferia é mais uma noção. É muito, né? É aqui é mais uma noção, assim. Agora de cromatina sexual. Aqui eu tenho outras fotos micrográficas de núcleo. Isso aqui é núcleo. Essa região mais central aqui é o nucleolo. Cromatina aqui, bem clarinho. Heterocromatina mais por fora. Mas o que que é isso aqui? Essa célula aqui é um núcleo celular pequeno. Qualquer
célula, pode ser epitelial, conjuntiva, pode ser hepática, qualquer célula. Isso aqui. Porque é o que eu tô dizendo. O genoma é o mesmo. No sexo feminino, a biologia define o sexo feminino aquele indivíduo que tem duplo X. Ou seja, um dos X vai estar por aqui sendo transcrito e traduzido, e o outro vai ser inativado. Ele vai para uma região de heterocromatismo. Essa colocação segundo X numa região de heterocromatismo, ela é visualizada na microscopia eletrônica e é classificado como corpúsculo de Barr ou cromatina sexual. Ou seja, é o segundo X da mulher. Aqui não tem cromatina sexual, por quê? Porque é um núcleo celular masculino. Aqui você tem XY, você não tem o segundo X. Ah, mas e naqueles casos de doenças genéticas que você pode ter X, X e Y? Nesse caso, você vai ter um homem, por causa do Y, mas com cromatina sexual. Bom, é, era isso que eu tinha para apresentar aqui para vocês. Espero que tenham chegado